O Espírito do Senhor está sobre mim e enviou-me para anunciar aos pobres o Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Seja muito bem-vindo a mais um momento de reflexão da Palavra de Deus aqui no nosso canal. Eu sou o Padre Humberto e desejo que a paz e a alegria do Cristo ressuscitado esteja com você e sua família. Desejo partilhar com você o Evangelho desta quinta-feira, dia 7 de janeiro. E também toda quinta-feira no mundo inteiro é dedicado à Sagrada Eucaristia. E eu quero então partilhar com você uma jaculatória para que também você possa rezar durante todo o dia de hoje. Uma jaculatória bem conhecida, mas que você com certeza é chamado a recordar e rezar com essa oração tão simples. Graças e louvores se dê a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Com certeza, se você rezar essa jaculatória durante o seu dia, você estará mais unido cada vez mais ao nosso Jesus Cristo. E agora sim, vamos voltar o nosso olhar para a Palavra de Deus para nos preencher desta dádiva que o Senhor oferece a cada um de nós para nos conduzir cada vez mais ao caminho da salvação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A palavra de Deus que nós vamos ouvir hoje está no Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 14 ao versículo 22. Jesus voltou para a Galiléia com a força do Espírito Santo, e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. E veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme o seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres, e enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, acabamos de ouvir essa bela passagem do livro de Lucas e nós percebemos que Jesus volta cheio do Espírito Santo. Mas volta de onde? Volta daquelas tentações do deserto que ele passou e daquele período de retiro que ele fez, que ele venceu as tentações do inimigo de Deus. Já aí nesse início de evangelho, de mensagem, já traz uma coisa muito importante para todos nós que caminhamos nessa jornada da fé. Todas as vezes que nós vencemos o mal, vencemos o pecado e as tentações, nós podemos então enxergar que o Espírito Santo está mais presente em nós, vai nos dar mais força. Então Jesus conseguiu vencer as tentações no deserto. Então, quando ele começa a sua missão ali de fato, ele está cheio, ele está pleno do Espírito Santo de Deus. Então, essa passagem, esse momento do Evangelho, quero ensinar a cada um de nós que precisamos também nós vencermos as nossas tentações para que o Espírito Santo possa nos plenificar, para que possamos sempre viver na graça de Deus. Jesus que vai então na sinagoga, e a sinagoga que ele vai é na sua cidade, na sua região onde ele nasceu. Ele entra na sinagoga e no dia de sábado ele, como de costume, vai fazer então a leitura. Ele acha a passagem de Isaías que vai falar do Messias, desse Messias que era esperado durante todo o Antigo Testamento. Jesus acha essa passagem, proclama ali para todos aqueles que estão na sinagoga a ouvi-lo. E o que ele diz? Hoje se cumpriu esta passagem que acabaste de ouvir. Então muitas pessoas ficaram espantadas, porque eles esperavam
um Messias assim totalmente cheio de pompa, cheio de soldados, todo preparado para a guerra, com a armadura. E quando vê aquele homem simples que sai ali da região deles, então com certeza eles ficam meio que na dúvida. Mas também eles ficam impressionados com a sabedoria com que Jesus diz as coisas. Jesus que vai para o deserto, ali passa por aquele momento de retiro, de tentação, vencendo, ele volta cheio do Espírito Santo, e o Espírito Santo então faz renovar todas as coisas por meio da boca, das atitudes de Jesus. Por isso que Jesus encantava muitas pessoas, porque a maneira dele agir, assim, realmente era de um homem que estava pleno de Deus, que tinha algo de especial. Mas com certeza muitas pessoas não quiseram aceitar esse messianismo de Jesus, porque eles tinham na cabeça uma outra mentalidade, que o Messias veria totalmente armado, o guerreiro, e não como um homem simples, e ainda mais tirado ali da simplicidade daquela região. Como nós temos o ditado que diz, o profeta nunca é bem recebido, interpretado na sua pátria. E é isso que também aconteceu com Jesus. Os familiares, os amigos ali, sempre desconfiavam de Jesus se verdadeiramente ele era o Messias. Só foram compreendendo à medida que Jesus foi se revelando, foi fazendo cada vez mais a vontade de Deus. E nós, caríssimos irmãos e irmãs, também precisamos agir assim na vida de cada um de nós. Que nós possamos perceber que todos nós temos essa imagem de Deus dentro de nós a partir do sacramento do batismo. E nós precisamos proclamar essas maravilhas de Deus por meio da nossa vida, como fez Jesus ali nessa sinagoga para todas as pessoas. Mesmo que as pessoas, mesmo os amigos, os mais próximos, os distantes, não confiem em nós, desconfiem de nós, do nosso desejo de servir a Deus, mas nós precisamos trilhar um caminho que o próprio Deus nos apoia, entende e nos faz caminhar nessa direção. Mas, para isso, caríssimos irmãos e irmãs, como eu já disse no início dessa reflexão, é necessário que nós possamos viver essa intimidade com Deus, não deixar que as tentações, que o mal, que o pecado tome conta do nosso coração, mas é nessa luta constante, como Jesus venceu as tentações no deserto e o Espírito Santo pôde realçar, pôde planificar na sua vida, também esse mesmo Espírito Santo que nós recebemos no batismo, que ele foi assim atualizado no sacramento da crisma, precisa também encontrar em nós um espírito forte, um desejo de conversão, de purificar, para que ele nos ajude a cumprir bem a nossa missão. Que esse dia de hoje, na quinta-feira, nos ajude a perceber que Jesus é a luz dos nossos olhos. Ainda estamos nesse tempo de Natal. Jesus que veio como luz e nós precisamos chegar que Jesus é a verdadeira estrela que nos guia para o reino dos céus. E que possamos seguir esse Jesus e não deixar que as dificuldades desse mundo, que as perseguições, que as incompreensões das outras pessoas nos faça desanimar, desistir ou nos faça assim ter medo, mas pelo contrário, deixemos que o Espírito Santo haja em nós, que possamos proclamar as maravilhas de Deus na vida de cada um de nós por meio das nossas atitudes. E agora, caríssimos irmãos e irmãs, eu quero rezar com você esta oração do Pai Nosso, pedindo que o Senhor Jesus nos ajude cada vez mais, assim nos configurar a Ele, que lutemos com toda a força contra o pecado, contra as tentações, para que o Espírito Santo possa nos ajudar a enxergar e a praticar essa missão que o Senhor entrega a cada um de nós desde o nosso batismo. Rezemos com fé e confiança essa oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Muito obrigado pela sua companhia, meu irmão, minha irmã, nesse momento de oração. E agora quero deixar a bênção do Deus Todo-Poderoso para você e sua família. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Deus, Pai de infinita bondade, nós imploramos a Tua graça sobre esse vosso Filho, que reza conosco nesse momento, que o Senhor possa conceder a ele cada vez mais essa graça de testemunhar nosso Senhor Jesus Cristo, que ele tenha a coragem de sempre, o ânimo também de estar na vida de comunidade, na vida de igreja e sempre se importar em meditar a palavra de Deus. E explorando esse conhecimento, com certeza, possa chegar ao verdadeiro conhecimento do verdadeiro Deus que salva, que liberta e que nos ajuda a vencer as tentações. Abençoe os vossos filhos, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz de Cristo e até amanhã com mais uma reflexão do Santo Evangelho.